Amém? Eu também estou ansioso por isso. Pastor Eduardo, por gentileza, pode vir até o altar, querido, em nome de Jesus. O pastor Eduardo vai nos ministrar nesta manhã. Eu convido você, neste momento, a ficar de pé. Vamos orar pela vida dele, para que o Senhor fale conosco através da vida. Vamos orar. Estenda tuas mãos aqui para o altar, Pai Santo e bendito em o nome santo do Senhor Jesus. Meu Deus, que neste momento o Senhor fale com a tua igreja, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos edifique, nos corrija, ó Pai, onde necessário for. Que tudo, ó meu Pai, que nós ouvimos nesta manhã, seja para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seja, meu Pai, para o nosso crescimento, que sirva para nós, ó Deus, darmos muitos frutos em Ti. Nós apresentamos a vida do pastor Eduardo, que será o mensageiro desta manhã para nós, meu Pai. Usa, meu Pai, com o dom do Espírito Santo, meu Pai, que, meu Deus, que as palavras dele possam, Pai, serem sementes caídas em terra boa. Tudo isso nós oramos e te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Bom dia, queridos, paz do Senhor Jesus, amém? Se eu falar boa noite em algum momento aqui, é que a gente acostuma com a noite, né? Confesso que ainda nós temos o culto só à noite. Nós estamos ali na região do Nóbrega, do lado do Jardim Garcia, perto do Unimart. A igreja vai fazer 4 anos que foi estabelecido lá. Ficamos 14 anos e meio no Jardim Olina. Deus nos dirigiu ao Nóbrega para começar um trabalho. E vai fazer 4 anos que nós começamos um trabalho lá. Se puder colocar sentado já, por gentileza. E nós começamos um trabalho. Deus tem dado crescimento. O pastor Santos já foi pregar lá. Glória a Jesus, foi bênção demais. Tomou um chá com a gente lá, um café com bolacha. Glória a Jesus, mas Deus tem nos abençoado naquele lugar. Deus tem cuidado da gente lá. Eu tive o privilégio de estar pregando no Vargem Grande, quando o pastor Santos estava pastoreando lá. Nós estivemos lá num domingo, acho que ele nem lembra mais. Faz tanto tempo, né? Mas foi um período abençoado, é um prazer estar com os irmãos. Nós temos escola de manhã, escola bíblica dominical. Pedi para o superintendente de licença para estar aqui de manhã com os irmãos. É um prazer muito grande fazer parte disso. Nós estamos lá trabalhando também com refugiados. Nós estamos trabalhando com refugiados venezuelanos. Vocês têm assistido todos os dias, passa na televisão o tempo todo, né? Famílias inteiras saindo da Venezuela, atravessando a fronteira, estão parando em Boa Vista, em Roraima, e Deus colocou no nosso coração, no ano passado, no finalzinho, de abrirmos uma casa de acolhimento. Então nós abrimos na rua de trás da igreja, alugamos uma casa, mobiliamos, e estamos cuidando de famílias ali na casa, estão sendo ministradas. Inclusive no domingo passado, um casal que está lá participou do batismo com a gente. Foi um tempo glorioso, nós tivemos batismo e eles batizaram com a gente lá. Então tem sido um tempo precioso. Se você quiser conhecer o trabalho, estamos à disposição para você entender um pouco mais o que é estar com essas pessoas, a importância delas, né, no nosso meio. E nós temos lá, eu disse lá, pastor, que nós temos lá, não é uma igreja internacional lá já, que nós temos bolivianos, haitianos, e nós temos agora venezuelanos. Então, eu tive o privilégio de batizar bolivianos, haitianos e venezuelanos. Isso é poderoso, é só Deus que faz isso com a gente, né? Só Deus que é capaz de fazer algo tão poderoso como isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jó capítulo 42, versículo 5. Ficamos até de madrugada em casa, os irmãos foram em casa essa madrugada, um grupo, e eles inventaram um jogo lá, meu irmão. Eu falei, meu Deus, não tem hora para acabar não. Ficamos jogando até tarde um jogo lá, de lembrar o que é, o que não é. Ficamos até tarde, falei, de manhã eu tenho culto lá, gente. Ficamos até tarde, mas foi bênção demais. Jó 42, 5, achou na sua Bíblia aí? Todos acharam? Glória a Jesus. É aquele relógio ali, né, pastor Sandro? 11:05, o senhor falou até meio-dia e meio. Meio-dia, né, que termina. Diz assim o texto: eu te conhecia só de ouvir falar, ou só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Feche teus olhos mais uma vez, por gentileza. Pai, nós já oramos aqui neste momento, nesta hora, diante de um especial tão lindo, olha, Pai, de louvor e adoração ao Senhor. Nesta hora, nós nos detemos na Tua palavra. Olha, Pai, pedimos ao Senhor que venha falar conosco, Pai, dentre as entrelinhas, meu Deus, da Escritura Sagrada, para que possamos sair edificados aqui nesta manhã. Tudo isso, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome nós oramos. Amém. Glória a Jesus. Amém, queridos? Dá um amém de vez em quando, só para saber que você está acordado aí, né? Dá um glória a Deus aí. O tema da mensagem, eu gosto muito de intitular a mensagem a qual eu prego. Eu intitulei dessa forma: Vencendo a superficialidade do conhecimento. Vencendo a superficialidade do conhecimento. Embora seja um tema um tanto emblemático, ele retrata exatamente a forma superficial que Jó enfrentava e vivia. Porque quando nós olhamos para o texto, em Jó capítulo 1, versículo 1, parece que Jó era um grande crente. A Bíblia começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. E quando você olha para esse texto, você fala: esse cara é crente, esse homem sabe de tudo, esse homem caminha com Deus. Quando você olha para ele, você fala: olha, está tudo certo com ele. Mas quando nós decorremos ou discorremos os 42 capítulos de Jó, nós entendemos que não é do jeito que parece que era. Quando nós começamos a ler capítulo por capítulo, e esses dias eu estava falando com as minhas filhas, eu tenho gêmeas de 9 anos, estava falando com elas, e nós estamos num projeto de leitura bíblica na igreja. Estava falando: filha, já leu o livro de João? Ela disse: pai, já li. E ela perguntou: pai, quantas vezes o pai já leu, quantos capítulos o pai já leu em uma só vez? Ela disse: eu li 5. Eu disse: eu já li mais do que isso. Quantos, pai? Eu li um dia os 42 de Jó. Ela falou: não, pai, já é muito 42. Eu li 5, já achei que estava bom. Mas eu confesso para os irmãos que esse livro de Jó, ele é fascinante. A história de Jó é uma das mais conhecidas. A história que este homem viveu e o curso que ele tomou da sua vida é o curso que muitos de nós também tomamos. A experiência que ele viveu serve para nós que estamos aqui nessa manhã. Então, quando você lê esse texto, você fica maravilhado. É um texto fascinante. A história de Jó é fascinante. Por mais que você leia 1, 2, 3 vezes, você vai ficar impactado com aquilo que você tem a aprender. Pois é fato que Jó fala, a eloquência do texto de Jó fala sobre a soberania de Jó. Talvez nenhum outro livro da Bíblia seja mais consolador em tempos de crise como o livro de Jó. A história deste homem pode ser a minha e a sua história, e o que Deus fez na sua vida é o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. A Bíblia, querido, diz que este homem foi atingido em 5 áreas, talvez, que eu posso dizer aqui esta manhã, as mais difíceis de um homem. A Bíblia diz que ele foi atingido na área financeira. A Bíblia diz que ele foi atingido na área familiar. Foi atingido na área da saúde. No campo de amigos, ele foi atingido dentro do seu próprio casamento. Quando nós olhamos para a vida deste homem, ele foi atingido em 5 áreas de total relevância na vida de um homem. Financeira. Quem não sofre na área financeira? Quem não sofre quando se toca na área familiar? Quem não sofre quando se toca na área da saúde? Quem não sofre quando se fala do casamento? Pois a Bíblia diz que exatamente ele sofreu em todas elas. Querido, você vai ver em Jó, no capítulo 1 ainda, no versículo 10, 11, 12, que é como se Satanás fosse diante de Deus, perguntando para Deus: olha, talvez este homem só sirva ao Senhor por puro interesse, pois esse homem tem tudo. Ele é rico,
ele tem filhos saudáveis e lindos, ele tem uma esposa, ele tem amigos, ele tem posse, ele tem tudo. Talvez o que ele está servindo, Senhor, é pelo interesse. E a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 11, que Satanás vai ter com Deus, dizendo: olha, se o Senhor tocar nele, se o Senhor tirar dele o que ele tem, certamente ele vai blasfemar, certamente ele vai o negar. E o verso 12, Deus está falando com Satanás, dizendo: pode tocar nele, pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida. Sabe que eu me pergunto aqui, querido, nesta manhã, e é uma palavra confrontadora aqui, que confronta o nosso coração, talvez um tanto capciosa: você serve a Deus por interesse ou porque de fato você ama? O fato de você sair da sua casa nesta manhã é porque você veio atrás de uma bênção, e é muito difícil você sair da sua casa domingo de manhã. Geralmente é o dia que a gente tem para descanso, não é? O maior número de pessoas consegue descansar no domingo, e sair de casa de domingo de manhã, e nós lutamos com isso lá, é difícil. Mas você saiu da sua casa nesta manhã procurando uma bênção, ou você saiu de casa nesta manhã para estar com o abençoador? Porque isso muda todo o gráfico, muda toda a história. É fato que nós estamos preocupados demais com a bênção. Eu tenho falado muito isso na igreja, tenho batido muito nesta tecla. As pessoas estão correndo o tempo todo atrás da bênção. Eu preguei no último domingo sobre multidão. Saia do meio da multidão, porque a multidão está atrás dessas coisas. A multidão está o tempo todo procurando algo novo, algo extraordinário, sinais e maravilhas, mas perceba que a multidão se perde com facilidade. A multidão não tem clareza daquilo que deveria de fato estar enxergando. A multidão não vive experiências reais com o Senhor. A multidão às vezes vive experiência do outro, porque quando você defronta com a palavra de Deus, você vai entender que as pessoas que estavam no meio da multidão ouviram falar que um paralítico foi curado, que o cego enxergou, que o homem que estava morto ressuscitou. Eles ouviam falar, mas muitos deles não haviam contemplado aquilo, porque estavam ligados à multidão. Queridos, às vezes nós nos detemos nisso. Nós entramos e saímos da igreja, e não é essa, não é a do Nobre, é a igreja em um todo, procurando o tempo todo o jogo do interesse. O que você pode me dar lá? Semana passada eu atendi um rapaz, e ele chegou na igreja, e ele disse: pastor, eu sei tocar 20 instrumentos. Eu disse: meu Deus, não é qualquer um que sabe tocar tanto instrumento assim. Ele disse: pastor, eu sei tocar inclusive harpa. Eu disse: meu pai, nem harpa nós temos aqui. É lindo o instrumento da harpa. Eu fico pensando ter na igreja uma harpa tocando. Eu estava falando com o pastor Sandro agora, graças a Deus, Deus nos deu um lindo ministério de louvor, pessoas capacitadas, mas além disso, pessoas crentes, né? Porque eu ouvi do meu pastor uma vez dizendo assim: das duas uma, ou o cara é crente ou o cara é músico, porque o cara ser as duas é difícil. Mas nós estamos tentando conciliar isso na igreja, que ele seja crente e músico, e às vezes dá certo. Mas de fato, querido, às vezes as pessoas chegam com isso, e eu disse: irmão, o irmão sabe tocar tudo isso mesmo, sei. O irmão toca 20 instrumentos, toco. E digo mais, pastor, eu sou compositor. Eu falei: meu Deus, o que o irmão não sabe fazer? Ele disse: pastor, inclusive eu quero fazer parte da igreja. Eu disse: irmão, você está vendo aquele banco ali? Aquela cadeira? Então, começa ali. Você começa sentado ali. À medida que você começa a entender que este é o lugar que você vai servir a Deus, nós começamos a andar juntos, e no decorrer da caminhada, vamos entender se de fato você pode ou não fazer parte do ministério de louvor dessa igreja. Porque eu fiquei pensando, diante do currículo que ele apresentou, talvez ele seria melhor do que todos os que já estão fazendo parte lá. Mas, querido, não é disso que estamos atrás. Tem pessoas que estão entrando e saindo dentro da igreja com um jogo de interesse. Não há crescimento nisso. Não há entendimento daquilo que está escrito na palavra de Deus.
Tem gente que sai e entra, e eu já falei para os irmãos lá, pastor Sandro, e aqui é diferente, aqui só tem santo, mas eu já disse para os irmãos do louvor lá, falei que se vir sem Bíblia nem sobe. Crente que anda sem Bíblia não pode subir na plataforma. Alguns vão falar que é conservador demais, outros vão falar que é tradicional. Querido, é assim. A Bíblia é o instrumento que o crente tem, é o manual que o crente deve andar. E a gente vai se perdendo com o passar do tempo disso. Veja que o que estava talvez na mente de Satanás, se é que eu posso dizer assim, é que Jó só estava servindo por interesse. E Deus disse para ele: pode tocar, pode mexer com esse meu filho aí, porque eu vou provar para você o contrário. Só não tira a vida dele. E a Bíblia diz que Satanás tocou na vida de Jó. Você conhece a história. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem tinha ovelha, gado, tinha tudo que você imagina. A casa dele era bonita, tinha ar-condicionado na casa de Jó. Pastor, naquela época não existia, tinha tudo lá. Ele era bem sucedido. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos que se reuniam em volta de uma mesa. Sabe o que é a beleza de uma família reunida em volta de uma mesa? Ele tinha tudo isso à sua vista. Ele sentava com a sua família, com seus filhos, e compartilhava da alegria e tristeza. Que momento especial! A Bíblia diz que Jó tinha amigos. A Bíblia diz que ele tinha uma esposa. A Bíblia não fala que ele tinha enfermidade. Se ele não tinha enfermidade, ele era saudável. Mas do dia para a noite, querido, ele vê tudo isso se acabar. Do dia para a noite ele vê os filhos morrerem. Do dia para a noite ele vê os amigos abandonarem. Do dia para a noite ele vê toda a sua riqueza se perder. Do dia para a noite ele vê os seus amigos contra ele, dizendo assim: por acaso você roubou das viúvas esse dinheiro que você tinha? Dos órfãos? De onde que você arrumou esse negócio aí? Do dia para a noite, os seus amigos se tornam como acusadores de Jó. Imagina todo este cenário. Querido, este homem era massacrado pelas dores, vendo todas as áreas da sua vida indo para o fundo do poço. E no capítulo 3 em diante, querido, Jó começa a questionar a Deus sobre algumas coisas. No capítulo 3 em diante, Jó começa a fazer algumas perguntas para Deus, dizendo: Senhor, por que, meu Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tive que enterrar os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu estou passando por tanta dor? Por que, Senhor, passar por tanta situação adversa como essa? Talvez é a pergunta que você vive fazendo nos últimos dias. Talvez é a mesma pergunta que você esteja fazendo há alguns meses, talvez anos. Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Eu sempre fiz tudo direitinho, tudo certinho. Não faz sentido algum eu estar passando por isso. Perguntas. Estava atendendo uma família que não caminha mais com o Senhor, e eu perguntei: qual foi o motivo, o que levou vocês a abandonarem a Deus? Pastor, sabe o que aconteceu? O meu pai caiu em enfermidade, e nós oramos a Deus para que ele fosse curado, e depois de alguns dias ele veio a óbito. Que Deus é esse que permitiu a morte do meu pai? Um homem tão lindo e íntegro. Eu disse: vocês não podem servir a Deus por essa motivação, porque nós sabemos que Deus, se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus, e Ele é Deus de qualquer forma. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem na igreja, quando Deus diz não. Querido, nós não acostumamos com essa ideia do não de Deus, não é? Nós acostumamos com a ideia do não na porta de trabalho, nós acostumamos com a ideia do não dentro da família, do não dentro da igreja, mas quando Deus diz não, nós não aceitamos isso. Pois neste momento, Deus havia se calado diante das dores que Jó estava enfrentando. Então Jó está perguntando: Senhor, por quê?
seria melhor eu nem ter nascido. Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida, diante de algum drama, diante de algum problema, porque se tem uma coisa que todo mundo passa aqui é por problema, não é, irmão? Se tem uma coisa que é inevitável na vida do ser humano, é passar pelo dia difícil, pelo dia da tempestade. Pastor, eu nunca passei. Eu brinco na igreja, querido, que você está com a senha, mais cedo ou mais tarde você vai passar, porque não tem jeito. Nós somos seres humanos e nós passamos por privações, por lutas, cada um na sua área, cada um diante do momento que está vivendo. E Jó começa a perguntar para Deus, talvez, querido, essas sejam as suas perguntas: por que Deus? Por que tanta luta? Por que tanto problema? No capítulo 21, Jó questiona a prosperidade dos perversos e dos ímpios. Jó começa a olhar para fora da janela e fala assim: Senhor, eu não entendo. O camarada ali faz tudo errado e dá tudo certo na vida dele. Já fez essa pergunta para Deus? Senhor, eu ando tão certinho, eu dou dízimo na igreja, a pessoa que mora do lado da minha casa não faz nada, faz tudo errado, rouba o patrão e parece que ela prospera o tempo todo. Jó estava fazendo a mesma pergunta para Deus: Senhor, eu não entendo. Por que alguém que faz tudo errado parece que dá tudo certo? E a palavra aqui se encaixa como parece mesmo, porque aos nossos olhos parece que está dando tudo certo, não é? Está dando tudo certo na vida do meu vizinho, está dando tudo certo na vida do meu familiar, está dando tudo certo na vida do meu inimigo. E diga-se de passagem aqui, pastor, eu nunca tive inimigo na minha vida, só foi pastorear a igreja, eu achei uns par. Nunca tive inimigo, nunca. Todo lugar que eu andei. Mas a partir do momento que eu fui ser pastor de uma igreja, irmão do céu. Mas o que me consola é que os apóstolos, os discípulos, Jesus e tantos outros também tiveram, né? Esse é o consolo que eu tenho para a minha alma. Mas, querido, no capítulo 21 ele está questionando, dizendo acerca dessas coisas. Querido, nenhuma explicação, Deus se cala diante de todas as perguntas de Jó, nem uma palavra, nem uma explicação, nem um sinal. O silêncio de Deus perturbou a alma de Jó. Irmão, tem hora que a gente quer que o céu abra, não tem? Tem ou não tem? Tem hora que a angústia é tão grande que a gente fala: Deus, abre o céu e fala comigo de alguma forma. No sábado retrasado, eu estava tão angustiado na minha casa. Querido, eu não sou de fazer isso, e particularmente não gosto muito de, fala comigo, Deus, abre um texto lá. Não acredito que Deus é dessa forma, mas eu confesso que naquele sábado eu fiz isso. Deus, fala comigo de alguma forma. Eu vou abrir um texto aqui, nesse texto o Senhor vai falar comigo. Eu abri, talvez eu errei, Senhor, vou abrir de novo. Aí eu fui assim, sabe aquele, quando espiritualiza demais a coisa? Eu tenho certeza que agora vai dar certo. Não falava nada. Aí eu angustiado da vida, querido, falando: Deus, fala comigo de alguma forma. Peguei o carro e fui para a igreja. Nós temos uma plataforma e lá é carpete, lá é mais fácil deitar. Estava um frio sábado retrasado, né? Eu fiquei deitado lá, falei: Deus, fala comigo. Ministra no meu coração. Mas tem hora que parece que Deus se silencia diante da sua angústia. É como se a gente questionasse Deus, dizendo: Deus, fala comigo. Eu preciso de uma única só palavra. É como se o céu se calasse diante do nosso problema. Nada Deus fala com Jó. Você vai ver, ao ler o texto, ao ler o capítulo de Jó, que nem uma palavra Deus fala com ele. Mas no capítulo 19, versículo 25, há um brado sobre a vida de Jó, e quando ele olha para todo aquele cenário, ele diz: uma coisa eu tenho certeza, que o meu Redentor vive. Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus não precisa falar comigo. Eu preciso trazer lembrança daquilo que de fato existe. Eu não esqueço nunca mais, no dia do sepultamento do filho do pastor Aguiar, na central, eu estava lá, e ele deu uma palavra, e ele diz: eu não sirvo a Deus por aquilo que ele faz,
porque Ele hoje está tirando aquilo que é mais precioso que eu tenho, meu filho. Não é fácil enterrar um filho, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. E quando você entende isso, tudo muda. Quando Jó olha para a sua crise, para a sua aflição, depois de ter feito tantas perguntas para Deus, depois de ver que Deus não respondia às suas perguntas, ele diz: de uma coisa eu tenho certeza, que o meu Redentor vive. Isso consola o nosso coração, diante dos pesadelos que nós vivemos todos os dias, não é? Querido, isso alegra a nossa alma. Diante de toda esta crise, Deus resolve romper o silêncio. Mas veja, não para responder às perguntas de Jó, não para esclarecer as suas queixas, mas para revelar a Jó a sua grandeza, o seu poder. Deus faz para Jó cerca de 70 perguntas. Já parou para pensar, querido? Quando você faz uma pergunta para alguém, você espera dele o quê? Uma resposta. Quando você pergunta alguma coisa para alguém, você fala assim: olha, eu queria saber, você espera o quê? Resposta. E quando alguém te responde com uma outra pergunta, não é difícil? Mas no capítulo 38 em diante, Deus começa a perguntar para Jó, dizendo: ei Jó, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde você estava quando eu criei as estrelas? Jó, onde que você estava quando eu fiz separação entre as águas? Jó, aonde você estava quando eu trabalhava na constelação, criando o universo? Você estava na onde? E Jó, diante das perguntas que Deus fazia para ele se retraía, porque ele sabia de fato que aquele que ele servia era um Deus poderoso. Tem gente que diz assim, ó: se Deus não fizer, Ele vai se ver comigo. Você não conhece Deus. Ah, se Deus não agir na minha vida, é como se nós pudéssemos colocar Deus na parede, pressioná-los para que Ele nos abençoe. Você precisa conhecer de fato quem é Deus. Deus não é obrigado a responder às suas perguntas. Você precisa entender de fato quem é Deus. Deus não é um amigo que você se discute com Ele, e se Ele ficar bravo com você, você fica bravo com Ele, e talvez um dia se resolva isso. Deus não é assim. Deus é o Criador do universo. Gênesis vai dizer bem o que Deus fez por nós. Lembra que não tinha forma e vazia. A terra era dessa forma, sem forma e vazia. E Deus foi trabalhando, movendo, criando todas as coisas. E tudo que existe só existe porque Deus assim o fez. Eu não sei, querido, mas eu sofri durante alguns anos de síndrome do pânico. Confesso que eu procurei vários especialistas, até o dia que eu precisei entender que quem cuidava da minha vida era Deus. Irmão, eu procurei todo tipo de especialista e fui até fazer curso sobre algumas áreas, para tentar entender melhor a mente humana, partindo da minha. Mas sabe o que eu descobri, em meio a todas essas pesquisas? Que Deus tem poder sobre todas as coisas, que uma folha não cai da árvore sem que Deus permita que ela caia, querido, e que a minha vida depende de Deus. Deus soprou sobre as narinas do homem o fôlego da vida. Eu aprendi na minha vida, quando eu acordo todas as manhãs, a agradecer por mais um dia de vida, pois nós temos o costume de reclamar e pedir o tempo todo, mas todas as vezes que eu acordo, eu olho para fora e digo: graças a Deus, mais um dia de vida. Tudo isso porque Deus permitiu que eu tivesse mais um dia de vida. É Deus que nos dá a vida. É Deus que nos concede o fôlego da vida. Quem é Deus, querido? Às vezes nós passamos uma vida inteira dentro da igreja sem conhecer de fato quem é Deus.
há um grupo de religiosos dentro da igreja. Há um sincretismo religioso dentro da igreja. Pessoas que estão há anos na igreja e pensam que são mais crentes do que outro. No domingo passado eu batizei um casal. E quando eles chegaram na igreja, eu perguntei: queridos, vocês estão vindo de qual igreja evangélica? Não, pastor, nós estamos vindo da igreja católica aqui de cima. Eu disse: não, mas vocês já passaram por alguma igreja evangélica? Não, pastor. A primeira igreja evangélica que nós entramos foi essa. E nós fomos impactados pela palavra de Deus. Em um mês ele falou: pastor, quando é o batismo? Eu falei: irmão, quando uma pessoa quer batizar, eu batizo aqui, não tem problema. Mas tem um grupo que já vai batizar, vocês podem entrar. Quando eu fico pensando nisso, eu olho para 2, 3 irmãos na igreja que já caminham com a gente 2, 3 anos, que ainda não passaram pelo batismo. E às vezes parece que nós somos o cara chato da história, dizendo: querido, você precisa entender João, quando ele disse: se não crê e não for batizado, não vai ser salvo. Mas tem gente que quer de fato conhecer a Deus, e entra na igreja, ouve o batismo, quer fazer parte daquilo, porque entram no campo do conhecimento de quem é Deus. Tem pessoas que passam uma vida inteira na igreja, sem conhecer a Deus. Pastor, eu prego faz anos, e daí? Pastor, você viu como é que eu canto? E daí? Pastor, eu tenho uma oração, eu sou tão eloquente, eu sei lidar tanto com as palavras que as pessoas choram. E daí? Se você não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não suporta o dia mau. Quem não conhece a Deus não consegue passar pela tempestade. Quem não conhece a Deus não consegue enfrentar as lutas da vida, porque elas virão. Se tem uma coisa que Jesus deixou bem claro para nós, é que nós teríamos aflições. Ele não escondeu da igreja. Ele está dizendo: no mundo tereis aflições. Ele não camuflou isso para a igreja. Infelizmente, alguns líderes estão camuflando. É como se nós não passássemos por luta. É como se o crente não tivesse que enterrar um filho. É como se um crente não passasse pelo leito, pela enfermidade. É como se o crente não pudesse ficar desempregado. Crente que é crente não fica desempregado. Onde você viu isso? Crente que é crente não tem um filho enfermo. Quem te disse isso? Eu carreguei minha filha na casa de saúde, querido, com meningite bacteriana. E a informação dos médicos foi na porta da UTI dizendo: olha, a sua filha sai daqui ou morta ou aleijada, porque ela pegou a pior bactéria que tem. Quem diz que crente não passa por luta? Crente passa por luta. Mas eu não esqueço daquela noite que eu e a minha esposa nos prostramos diante da porta daquela UTI dizendo assim: Senhor, o Senhor nos deu a Maria Eduarda, da mesma forma que o Senhor deu, o Senhor também pode tirar. O que nós pedimos é que o Senhor esteja agindo sobre a vida da nossa filha. Que conversa é essa, querido? Que Deus não pode levar, graças a Deus não levou. E depois de 10 dias ela saiu ilesa do hospital, para a glória de Deus. Mas e se não tivesse saído? Ele deixaria de ser Deus? E se as coisas não tivessem acontecido como aconteceu, ele deixaria de ser Deus? As pessoas estão abandonando a Deus todos os dias, porque estão vivendo superficialmente o Evangelho. Elas não conhecem de fato o que está escrito na Bíblia. Tem gente que solta coisa aqui, querido, e acha que é versículo. Falei para a igreja: vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam conhecer Deus. Porque está uma bobageira ultimamente aí, por aí falando, de pastor, de líder, de ministério de louvor, com todo respeito aqui, queridos, longe de mim, né, falar mal de alguém, mas pela falta do conhecimento. Um dia o irmão citou um negócio bonito. Eu disse: irmão, que capítulo da Bíblia que está isso? Ah, eu não lembro não, pastor, eu sei que está lá. Falei: vamos ver se está lá. Está lá. Foi uma frase que alguém soltou um dia,
que ele achou que estava na Bíblia, ele não teve nem a coisa de verificar se estava lá. Não conhece. A Bíblia fala que sobre os dois fundamentos, sobre duas casas. Uma foi fortificada na rocha e outra sobre a areia. Quem vive superficialmente dentro do campo do conhecimento de Deus não suporta o dia da tempestade. É aquele que constrói na areia. Você não consegue suportar, mas aquele que conhece a Deus cria alicerce, raiz. Porque no dia que vem a tempestade, querido, não abala. Você vê até o irmão cabisbaixo. Você vê que o irmão não está bem naquele dia. Mas aquilo não abala a sua fé. Eu falo muito de números na igreja. Nós temos hoje, chegando em cerca de 50 milhões talvez, de crente cristão no nosso país. Os dados do IBGE é antigo isso. Mas sabe o que é assustador? É que o mesmo número está afastado dos caminhos do Senhor. São pessoas que sentaram nessas cadeiras aqui e que hoje não caminham mais com Jesus. E se você for falar para ele de Jesus, ele não quer saber mais. Nós temos um ministério de sopa amanhã, segunda-feira, vamos entregar sopa na rua. E sabe o que você percebe quando você vai entregar sopa para alguém? Você vai falar um versículo para ele, ele fala 2 para você. Ele sabe mais do que você do versículo. Ele tem versículos decorados, ele fala a palavra, sabe aquela gíria de crente? Está na paz, irmão, só a misericórdia, só na graça, porque crente é cheio de gíria, não é? E aí, santo, cheio de gíria. Eles usam toda essa gíria. Aí você fala, irmão, você já frequentou a igreja? Ele fala, eu já fui pastor, eu já fui ministro de louvor, eu já fui da recepção, pode perguntar para o morador de rua. Já foi na cadeia? Já foi na FEBEM? Durante 2 anos eu participei de um trabalho que tinha na FEBEM. Você pergunta para os meninos, tem filho de pastor lá, filho de ministro de louvor, filho de obreiro de igreja. Porque não suportaram os dias ruins, porque não tinham conhecimento de fato de quem era Deus. Jó, querido, começa o texto, o capítulo 1, você fala, ele é crente. E cá entre nós aqui, Jó não era um homem qualquer. Não é à toa que Deus coloca Jó à prova. Jó era um homem que tinha que viver experiências para conhecer de fato quem era o Pai. Mas Jó, querido, quando ele começa a ser confrontado com um problema, ele esmorece. Pode ver que tem gente que usa aí para fora que queria ter a paciência de Jó. No capítulo 2 a paciência dele acaba, irmão. Você acha que ele era paciente demais? No capítulo 1, no 2 já não tem paciência mais. No 3 ele está questionando a Deus. E aí em diante ele fica se defraudando contra a sua luta, contra o seu tormento, contra a tempestade da sua vida. Quando ele percebe que Deus não fala com ele, é que ele começa a enxergar de uma outra forma. No versículo capítulo 19. 38 diz que Deus no redemoinho aparece e começa a fazer perguntas para ele. E no capítulo 42, versículo 5, que nós começamos aqui, é que você vai descobrir tudo aquilo que nós falamos até agora. Antes eu te conhecia só de falar, mas agora de fato os meus olhos contemplam o Senhor. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas veja que no capítulo 3 ele não dizia isso. Falou? Quando as lutas começaram na sua vida, o que ele fez? Questionou Deus. Quis colocar Deus na parede. Mas depois de ter passado por algumas experiências na sua vida, a fala dele muda. Depois de toda a tempestade que ele havia enfrentado, e perceba que a bênção não havia chegado ainda, viu, querido? Quando ele profere essas palavras, o cenário não havia mudado, era o mesmo. Era o cenário de perca, de solidão e de abandono.
bem sei que tudo podes, o Senhor pode todas as coisas na minha vida. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o Senhor tem promessa para a minha vida, não é a enfermidade que vai acabar com ela. Se o Senhor tem promessa para a minha vida, não é o desemprego ou o sistema que nós vivemos que vai acabar com isso. Se o Senhor tem promessa para a minha vida, não é o acontecimento do país que vai mudar a história. Estou atendendo famílias venezuelanas. E uma das famílias disse: pastor, eu tive um sonho. O meu sonho era me casar numa igreja. Eu tinha um sonho, pastor, de um dia ver os meus filhos irem numa escola. Eu tinha um sonho, pastor, de um dia voltar a ter uma vida digna. Mas quando nós saímos da Venezuela, vendendo tudo que tínhamos, andando quase 400 quilômetros na fronteira entre a Venezuela e Roraima, é como se os nossos sonhos estivessem morrendo. Quando nós chegamos em Roraima, recebemos uma recepção, ficamos acampados em uma barraca, e essa família, marido, esposa e 4 filhos, e a Adassa, a menorzinha, nasceu dentro da barraca, 4 crianças. É como se o nosso sonho fosse frustrado. Mas nós tínhamos uma filha, e nós temos uma filha que chama Alegres, e ela sempre dizia: pai, mãe, Deus vai cumprir o plano dele nas nossas vidas. Deus vai fazer algo diferente em nós. E esta semana retrasada, estávamos sentando na mesa conversando sobre esse assunto. Eu estava dizendo exatamente isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Você talvez esteja olhando para o cenário da sua vida dizendo assim: não vai dar certo. O marido foi embora, a esposa foi embora, os filhos estão perdidos, o desemprego, já pediram a casa, a enfermidade. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. E Jó entendeu bem isso. Versículo 3 diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito isso, e falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó passou a ter experiências reais com o Senhor. Você já teve experiência com Deus? Que tipo de experiência você já teve com o Pai? Ah, pastor, já chorei no culto. Não é disso que eu estou falando. Pastor, já senti um arrepio enquanto estavam pregando. Não é disso que eu estou falando. Porque não pode estar só no campo emocional. Porque se estiver só no campo emocional, daqui a pouco acaba o culto. E você volta para a mesma vida. Precisa ser algo que mexe aqui dentro. Eu não posso servir a Deus dentro do campo emocional. O pastor Sandro me acha tradicional, mas lá na igreja nós damos aleluia forte lá, né, irmão? Nós damos glória lá. Mas eu sempre falo para os irmãos, não pode ser o campo da emoção. Não adianta o seu aleluia ser o mais alto da igreja, o seu glória, ou você se espiritualizar tanto, né? Porque tem gente que é tão espiritual, não é, irmão? Tem gente que dá até medo de tocar nele, tão espiritual que é. Tinha uma irmã na igreja que dizia: pastor, Deus fala comigo toda hora, todo tempo. Eu disse: irmã, a irmã é demais. Porque Deus não fazia assim nem com Abraão, nem com Moisés, nem com Isaac, Jacó, com ninguém. Mas com a irmã é diferente. Irmã, eu dou um duro danado orando, consagrando a minha vida todas as semanas para pregar um sermão no domingo à noite, um sermão na quinta-feira à noite, e quinta-feira eu cheguei na igreja angustiado para pregar. Cheguei angustiado, falei: Deus, parece que está tudo fechado aqui, Senhor, me dá uma mensagem para falar com a tua igreja. Passei a tarde meditando num texto.
Senhor, fala comigo, teu povo já está lá para ouvir, me ajuda de alguma forma, me empurra. Se não fazer nada, eu vou cantar umas 2 músicas aqui. Aí que não é ficar ninguém mesmo, né, irmão? Aí que é ser ruim. Tem gente que está assim, mas tem gente que é tão espiritual. A irmã fala assim, peraí, pastor. Eu falei, o que foi, irmã? Deus está falando aqui agora. Eu falei, meu Deus, manda um recado para mim, para ele, fala que eu quero falar com ele também. Espiritual demais. Dentro do campo do emocionalismo, é emocional demais. Tem gente que é assim. Tem gente que diz que conhece a Deus, mas não conhece a Deus, porque não suporta uma dorzinha que já esmorece, não suporta uma repreensão. E lá, querido, se tem uma coisa que nós fazemos é repreender o povo. Eu já disse várias vezes, o Leandro está aqui, está cansado de ouvir. Domingo mesmo eu falei no culto, falei assim, irmãos, esse irmão aqui é o obreiro que cuida, quem quer ser membro da igreja, procura ele. E quem quer sair da igreja, procura ele também. Ele já está com todas as fichas aqui dos irmãos. Já está com a ficha de membro aqui. Se você quiser sair, já pega hoje. E cai fora. Não atrapalha a gente não. Tenho falado com a minha esposa, com os meus filhos e com a liderança. Eu não sei quantas pessoas vão ficar na igreja, mas os que ficarem vão servir. Os que ficarem serão adoradores. Ah, irmão, esse negócio de ter muita gente dando trabalho não adianta não. Só cansa a gente. Irmão, eu sou novo, já está nascendo cabelo branco. Pastor Santo não, já passou dos 50 anos. Eu não. Eu estou novo. Cabelo branco, eu falei, meu Deus, daqui a pouco começa a cair. Não dá, gente. Espiritual demais, emocional demais. Deus não está atrás dessas coisas. Deus quer andar com pessoas que de fato conhecem esse livro, que o conhecem. Porque quanto mais você lê isso, mais você fica maravilhado, mais você se encanta com ele, mais você vê o quanto Deus é poderoso. Você fica lendo essas revistas, essas reportagens. Eu não tenho nada contra o Facebook, também não tenho nada a favor, eu nunca tive, minha esposa tem. É uma boa ferramenta quando é bem usada, mas tem gente que fica atrás disso o tempo todo. Experimenta separar 10 minutos do seu dia para ler esse livro. Eu fui, pastor Sandro, convidado para estar numa reunião com algumas pessoas do estado, falando sobre imigrante, falando sobre refugiado. E aí, nós estávamos sentados numa bancada, tinha uma socióloga da Unicamp, tinha um professor, um advogado da Unicamp, todos renomados. Eu olhava para os dois, olhava para mim e falei, meu Deus. E eles começaram, a socióloga falando sobre os dados, o que acontece no mundo, dos presidentes. Falei, nem sabia que tinha esse país. E a irmã está falando lá, glória a Deus, tal. Chegou o advogado, começou a falar, e lindo, estava tudo maravilhoso, tudo bom. Mas chegou uma hora que ele falou assim, para finalizar, eu quero falar de um livro que eu li agora. Esse livro diz que, alguns anos atrás, quase toda a humanidade foi extinta da terra, porque houve um vento que soprou sobre a terra e matou quase todo mundo. Ah, irmão, eu estava na minha até aquela hora. Ele disse, deixa comigo, eu sou o último. Peguei o microfone e falei, com todo respeito a todos que estão aqui, eu também quero falar de um livro. Da mesma forma que o colega citou um livro, eu quero citar um livro. Esse livro que eu quero citar é o mais vendido no mundo, é o mais conhecido no mundo, é o mais atual no mundo. Ele é poderoso, e é o livro em qual eu me apoio. Esse livro se chama Bíblia Sagrada, e eu quero citar alguns versículos que estão neste livro para falar com vocês. Não estava programado falar de Bíblia, irmão. Não estava programado falar de versículo. O que eu tinha que falar é sobre a casa de acolhimento que nós abrimos, sobre o projeto que nós tínhamos e a repercussão que aquilo poderia dar. Mas naquela hora Deus falou, fala da minha palavra para esse povo aí. E nós falamos, irmão, e Deus me deu uma ousadia ainda maior, dizendo assim, ora também. Falei, aí já é demais, Senhor. Falei assim,
para a diretora da reunião e disse assim: eu posso no final fazer uma oração? Ela ficou sem graça e pegou o microfone, e todos aplaudiram, encerrando aquele momento. Saímos lá fora no saguão. Antes de acabar, a professora da Unicamp perguntou: pastor, queremos conhecer o trabalho, tudo lá. Aí eu disse para a moça que me chamou, falei assim: me desculpa, eu não queria quebrar o protocolo, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Ela disse: pastor, enquanto eu estava falando com o outro, chegou alguns papeizinhos aqui. A pessoa foi escrevendo assim: pede para aquele pastor orar, pede para ele orar para a gente. Ah, irmão, foi a deixa que Deus deu. Falei assim: já que deram a oportunidade de orar, nós vamos orar. Todo mundo fica de pé. E nós oramos. E sabe o que é tremendo? É que o poder nunca esteve na minha vida. Nós não fazemos nada. E não temos poder de fazer nada. Mas a ação do Espírito Santo naquele lugar moveu todas as coisas. Tudo porque foi aberto a palavra. Nós não inventamos nenhuma história. Eu não contei a história da minha casa. Eu não contei a história da minha família. Eu não contei como a igreja foi formada. Eu contei aquilo que estava escrito neste livro. Quando Jó descobre de fato quem é Deus, ele passa a contemplar, não mais por ouvir falar, mas ele diz que agora os meus olhos te veem. Você acha que de fato Jó estava vendo Deus na frente dele? Não. Mas a experiência que ele tinha naquela hora era total sobre Deus. Tem gente aqui que já viveu muita coisa dentro da igreja, mas nunca teve uma experiência real com o Senhor. Eu não conheço ninguém aqui, só o Leandro e o pastor Sandro. Mas tem gente que está aqui, que nunca viveu uma experiência real na presença do Senhor. Já ouviu falar que o irmão viveu, já ouviu falar que o ciclano viveu, já ouviu falar que foi batizado no Espírito Santo o irmão, que a irmã já foi, que o irmão foi chamado por Deus, já ouviu tudo isso, mas nunca vivenciou isso na sua própria vida. E Deus te chamou aqui nesta manhã, querido, não por acaso, porque nós não somos obra do acaso. Eu não acredito em sorte, em azar, eu acredito em Deus. Eu acredito naquilo que está escrito na Bíblia: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor teve sorte? Não. O irmão teve sorte? Não. A Bíblia está dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não vivemos dessa forma. Fique de pé, eu quero orar com você. Não sei como é que você chegou aqui essa manhã. Sabe o que eu aprendi? Durante muito tempo eu já me atentei para números. Durante muito tempo eu olhava para uma multidão, e nas oportunidades que eu tive de pregar em alguns lugares, eu olhava assim e falava assim: nossa, quanta gente, que lugar que Deus me levou. Mas Deus foi ministrando no meu coração algo diferente. Às vezes nós estamos num grupo tão pequeno, mas é naquele lugar que Deus vai falar, é naquele lugar que Deus vai ministrar, é naquele lugar que eu vou fazer coisas extraordinárias. Estava pregando numa outra denominação, e Deus falou ao meu coração sobre a liderança da igreja, e tinha lá mais de 20 pastores, contando com obreiro tinha mais de 50, entre pastores e obreiros. E eu disse: a palavra dessa noite é para a liderança da igreja, naquela ocasião. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que pelo fato de ser pastor, de líder, ou de subir na plataforma, eles não precisam viver experiências reais com Deus. Pastor Sandro, eu tenho o costume daquilo que Deus fala no meu coração, vir até o altar. Pastor, mas todos precisam olhar para a gente como se fosse algo infalível. Quem disse isso? Nós somos tão limitados. Então, quando nós fazemos um tipo de apelo,
é para toda a igreja. Não é para o irmão que chegou hoje, é talvez para aquele que abriu a igreja, inaugurou. Eu quero orar com você, porque talvez você não tenha vivido experiências reais com Deus. Não quero orar por uma multidão, quero orar por algumas pessoas que querem viver experiências reais com Deus. Você pode vir aqui na frente, eu quero orar com você. Se você quiser receber essa oração, claro. Eu quero viver experiências reais na tua presença. Ah, meu Deus, eu já ouvi falar tanto sobre o Senhor, sobre a grandeza do Senhor, sobre os feitos do Senhor, mas eu não vivi isso ainda na minha vida, ou já vivi e não tenho enfrentado mais isso, não tenho vivido mais isso nesses últimos dias. Ah, meu Deus, as lutas, as tempestades às vezes parecem me fazer esquecer da sua grandeza, do teu poder, daquilo que de fato o Senhor é na minha vida. O Senhor é poderoso. Essas pessoas estão diante da tua presença, não estão diante de um homem que também é limitado aqui essa manhã. Eu sou tão limitado como todos que estão aqui nesta manhã, mas o Senhor, que é o dono da igreja, marcou um encontro aqui nesta manhã, para ministrar sobre corações, para falar sobre vidas, meu Deus. Quantos de nós, Pai, ansiamos pela tua presença? Não tem coisa mais preciosa no mundo do que sentir a presença do Senhor, aleluia. A tua presença alegra o nosso coração. Ah, meu Deus, as lutas parecem ser tão pequenas quando o Senhor está diante de nós. As tempestades parecem tão calmas quando o Senhor move sobre as nossas vidas. Deus, nós não podemos fazer sozinho. Nós não conseguimos fazer sozinho. Nós somos total dependentes do Senhor para tudo. Quantos de nós conhecíamos o Senhor só de ouvir falar? Um parente falou, alguém falou, ou durante anos na igreja eu ouvi falar do Senhor, mas essa manhã não, Senhor. Essa manhã eu quero orar ao Senhor dizendo que os meus olhos contemplem o Senhor na minha vida. Eu quero contemplar a tua presença. Há pessoas ainda que não foram cheias do Espírito Santo, que precisam ser cheias do Espírito Santo. Há pessoas que estão há tanto tempo vivendo nas mesmas mazelas, caindo no mesmo pecado, mas nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. O nosso coração está prostrado diante do Senhor, o Deus que é poderoso, o Deus que tudo faz, o Deus que não mudou. Não há variação alguma de mudança no Senhor. Nós mudamos, Senhor. Nós, seres humanos, mudamos o tempo todo de comportamento, mudamos de ideia o tempo todo. Ora queremos estar aqui, ora queremos estar em outro lugar, ora queremos servir a Deus, ora não queremos servir mais, mas o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo, como aquele filho que saiu de casa, largando tudo para trás, mas a Bíblia diz que quando ele volta para sua casa, não é o filho que vai de encontro ao seu pai. A Bíblia diz que o pai avista da janela e vai de encontro ao seu filho. É assim que o Senhor faz conosco. Quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos que somos falhos, pequenos, é o Senhor que vem de encontro a nós. É o Senhor que enxuga a lágrima do rosto. É o Senhor que converte em alegria a tristeza. E nós engrandecemos e glorificamos o teu nome esta noite. Entendemos que o Senhor vive, e porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Bem sei dos pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, Senhor Deus. Os pensamentos do Senhor são de paz, de graça, de vida. Pai, venha atuar sobre o nosso meio. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Eu quero viver experiências reais na Tua presença. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Como ainda orei nesta manhã, eu quero matar a minha carne. Eu quero viver no Espírito. Não mais vivo eu, como diz o texto. Cristo vive em mim. Já estou crucificado em Cristo. Quero viver uma vida na Tua presença. Que não seja só falácias. Que não seja, meu Deus, só aquilo que sai da minha boca, mas que seja ação na minha vida. Eu quero agir como um servo do Senhor. Eu quero andar como um servo do Senhor. Eu quero falar como um servo do Senhor. Eu quero viver uma vida como um servo do Senhor. Antes só ouvi falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. E o Senhor está aqui nesta manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe. Retornai à casa do Pai, praticai as boas obras. Retornai à casa do Pai. Aleluia. Praticai as boas obras. Filho, por que estás assim, tão longe? Volta pra mim. Aleluia. Quero te dar amparo. Meu filho, por que estás assim, vagando? Volta pra mim, meu filho. Tem um lugar seguro pra você. Filho, volta pra mim. Filho, deixa este mundo. Te espero de braços abertos. Volta pra casa. Filho, volta pra mim. Filho, deixa este mundo. Aleluia. Te espero de braços abertos. Volta pra casa. Aleluia. Retornai à casa do Pai. Praticai as boas obras. Retornai à casa do Pai. Praticai as boas obras. Praticai as boas obras. Meu filho, filho, por que estás assim, tão longe? O Senhor te diz nesta manhã: volta pra mim, meu filho. Tem um lugar seguro pra você. Volta pra mim, filho, volta. Filho, volta pra mim. Filho, deixa este mundo. Te espero de braços abertos. Volta pra casa. Filho,
Filho, volta pra mim. Volta logo, filho. Filho, deixa esse mundo. Te espero de braços abertos. Volta pra casa. Retornai à casa do Pai. Cante. Praticai as boas obras. Diga: retornai, retornai à casa do Pai. Praticai as boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Aleluia. Quem foi abençoado nesta manhã? Aleluia. Graças a Deus. Eu fui imensamente abençoado. Obrigado, pastor Eduardo, pela palavra maravilhosa de Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque eu te vejo. Aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado ao Quarteto Jobs que esteve conosco aqui hoje de manhã. À noite eles estarão novamente. Eles têm um material que está lá atrás. Você abençoa a vida deles. Semeie no ministério desses irmãos, que é bênção de Deus. Se por acaso você não tiver um recurso nesta manhã, à noite traga. Semeie na vida desses irmãos, são bênção de Deus para nós. Amém? À noite, Santa Ceia do Senhor, encerramento da nossa Semana Viva, vai ser um dia impactante. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estenda tuas mãos para o altar. Nós vamos orar, vamos pedir, despedir o povo e vamos embora em nome de Jesus. Vamos adorando ao Senhor e pedindo para que Ele neste dia ainda continue a falar conosco no culto da noite. Nós seremos certamente impactados pela glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor, meu Pai, abençoe o teu povo, que o Senhor leve o teu povo, meu Pai, em paz, que o Senhor guarde eles, meu Deus, dê um domingo abençoador, meu Deus, e que logo mais, às 19 horas, meu Deus, no culto de ceia, onde toda a igreja reunida, meu Pai, estará aqui para ouvir a tua palavra, cantar hinos, adorar o teu santo nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o teu grande amor, que nos invadiu, que nos alcançou, meu Pai, que a graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre. Você que crê, diga amém, aleluia. Vá em paz, dê a paz em nome do Senhor Jesus, aleluia.